Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Vamos hoje continuar nossos estudos sobre o Antigo Testamento, esse panorama do Antigo Testamento, e o livro de hoje é o profeta Abacuque. Nosso alvo de lição, ou os alvos que temos para essa lição, o primeiro deles é entender como Deus permanece santo, agindo em um mundo mau, confiar na justiça de Deus em relação ao mal e colocar suas dúvidas diante de Deus como um ato de fé. Isso é muito importante, gente. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Quando nós começamos o livro do profeta, esse estudo do livro do profeta Abacuque, nós nos deparamos com essa introdução, que ela traz um resumo, como é a função da introdução, mas veja como ela é bem categórica. Diz assim: um rabino certa vez escreveu: Moisés deu a Israel 613 mandamentos. Davi reduziu a 10, Isaías a 2 e Abacuque a 1. Mas Abacuque a 1. O justo viverá pela sua fé. Abacuque é um desconhecido dentro da Bíblia, muito se especula acerca da sua origem ou profissão, entretanto só duas coisas podemos afirmar desse profeta. Seu nome significa abraço e sua ênfase é a fé. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto, 613 mandamentos. A gente tem os 10 mandamentos no livro da lei, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e esses mandamentos se desdobram nesses 613. São 613 prescrições que estão presentes no livro. Quando ele diz Davi reduziu a 10, é por conta da época de escritura dos livros, desse registro desses livros. Quando ele diz Isaías reduziu a 2, aí é justamente as frases que são resgatadas por Jesus, até ele disse, olha, em que se resume a lei? Amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque desses mandamentos, uma parcela desses mandamentos tem a ver com a nossa relação com Deus e outra parcela tem a ver com a relação com o nosso próximo. Por isso que os mandamentos eles se resumem nesses dois. E aqui quando o Abacuque ele diz, agora o justo viverá pela fé, porque ele vai viver, porque a sua fé lhe conduz a abraçar esses mandamentos, essas prescrições da Bíblia. E aí a gente vai ver reflexo disso também no Novo Testamento. Daqui a pouco a gente chega lá. O livro ele foi escrito em 608 a.C., o autor, o próprio Abacuque, o povo para o qual esse livro foi designado é o povo de Judá. O alvo é fortalecer a fé do povo de Judá. Necessariamente a gente diz assim, como alvo, fortaleceu a fé do povo, mas inicialmente a gente vê a queixa do profeta Abacuque justamente contra o povo. Ele queria cobrar de Deus providências em relação à conduta negativa que o povo estava tendo, a conduta errada que o povo estava tendo diante da sociedade. A palavra-chave é fé e o versículo-chave, para a surpresa de muitos que pensavam que era o 3,17, é esse 2,4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela fé. Esse é o centro do livro, o versículo que fala mais forte ao livro. E é claro, o 3,17 é decorrente dessa fé que Abacuque destaca nesse capítulo 2, versículo 4. O livro ele está dividido em algumas perguntas, são 4 perguntas, e na medida que ele questiona Deus, na medida que ele se coloca diante de Deus, até mesmo de uma maneira até um pouco mais incisiva, ele recebe de Deus uma resposta. E é interessante aqui que nós temos uma lição nessas perguntas de Abacuque. Abacuque ele clamou por justiça. E no final pediu por... Na verdade, ele reivindicou justiça e no final clamou por misericórdia. E aí, meus queridos, tem uma lição para o povo de Deus. Nunca clame pela justiça de Deus. Não é que Deus seja injusto, pelo contrário, mas sempre clame pela misericórdia. Porque Abacuque, quando ele pediu a justiça de Deus, Deus mostrou a justiça que iria realizar. E ele não aguentou visualizar isso. Ele diz, quem vai conseguir resistir a teus atos? Quem vai conseguir resistir a essa intervenção do Senhor? Então, se for de orar, ore clamando por misericórdia, clamando pelo bem das pessoas, ore clamando pela misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. A primeira pergunta é, por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? Veja que a ousadia do profeta. Deus o respondeu, a providência está tomada, a disciplina chegará com os babilônicos. Aí foi assim, por que usar a Babilônia? Porque ele é soberano e disciplinará as nações.
E aí no final, né, a partir do capítulo 3, nós temos uma oração de Abacuque, né, que é: confiarei em qualquer tempo, em circunstância. Mesmo tendo revelado diante dos seus olhos aquilo que Deus ia fazer, mesmo ele tendo medo dessa consequência do pecado do povo, Abacuque continuava confiando no Senhor. Em uma sentença, esse livro ficaria da seguinte maneira: o profeta conversa com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá, e declara a confiança plena que tem nos atos de Deus. Será que nós somos assim? Será que nós temos confiado plenamente nos atos de Deus? Essa é uma pergunta que fica para a gente, né? A característica marcante desse profeta é o formato do seu livro. Ele faz perguntas a Deus e recebe respostas, e depois adora o Senhor, que nem sempre revela seus planos, mas que sempre é digno de confiança. Eu gosto muito de um texto que diz lá em Isaías, né, que Deus age de maneiras misteriosas, né? Então a gente pode perceber como Deus ele se revela ao povo e às vezes se oculta. Mas dentro dessa ocultação há sempre atos de poder, há sempre atos maravilhosos e que podemos confiar nesse Deus. Hoje nós conhecemos em parte, né, como o apóstolo Paulo diz, né? E aí vem a questão do problema do mal, né? Por que não combate o mal, né? Abacuque é a pergunta inicial, né? O mal de Judá seria aniquilado por um mal maior, vindo dos caldeus e do Império Babilônico, que dominariam, né, Judá em 598. Lembre que o livro está fechando 10 anos antes, né, a mais ou menos a data de composição desse material. E a segunda dúvida, né, por que Deus tolera o mal? Né? Deus governará até mesmo acima do mal e no devido tempo julgará e estabelecerá a sua glória sobre toda a terra. É interessante ele guardar esse texto porque é um dos resumos que a gente tem do ponto de vista de doutrina, né? Essa questão da glória do Senhor sendo revelada às pessoas. E, é claro, o julgamento é necessário, a disciplina era necessária. Então, a gente vai perceber como essa glória do Senhor ela se revela a partir da leitura desses capítulos. Né? A despeito do mal que há no mundo, a glória do Senhor será manifestada. Condenação do mal. Né? Aí veja, no capítulo 2 do livro do profeta, há algumas características que são destacadas em relação à Babilônia. São os ais contra a Babilônia, né? Que é exploradora, é desonesta, egoísta, orgulhosa, idólatra. Então, essa nação ela não vai prevalecer. Ela domina sobre o povo de Israel, ela conquista o povo de Israel, ela oprime o povo de Israel, mas ela não prevalece no dia do juízo, ela não prevalece nos últimos dias. O Senhor tem sempre um resgate para o seu povo. É por isso que o profeta ele se choca e fala: por que a Babilônia se era pior do que a gente? Assim, eu sei o que eu faço. Vou usar a Babilônia como disciplina e quando for a época de resgatá-lo, vou resgatá-lo com as minhas próprias mãos. Então, assim, a gente precisa entender esse livro sobre a ótica da escritura sagrada, né, sobre a ótica desse plano maior de Deus sobre o povo, né? A oração de Abacuque é uma reação, né? A reação de Abacuque às respostas de Deus é assumir o seu lugar como criatura no plano de Deus. E veja como isso é importante nos dias de hoje. Hoje nós temos pessoas que estão sendo induzidas a decretar em nome de Deus, a exigir em nome de Deus. Aqui Abacuque, quando ele coloca-se diante do Senhor, com até uma postura de guardião da santidade do povo, ele reivindica uma ação de Deus, Deus chega e revela a sua mensagem para ele. Ele se choca diante disso, mas veja uma postura de Abacuque. Ele se coloca no lugar como criatura. Ele se coloca no lugar de servo. A gente precisa entender isso nos dias de hoje. Nós somos servos e ele é Deus. Assim, ele se submete ao tempo de Deus para julgar e libertar e se lembra dos muitos feitos que o Senhor realizou na história. Do ponto de vista doutrinário, a fé do profeta o leva a questionar a Deus, pois, a seu ver, os acontecimentos de sua época eram contrários ao caráter santo de Deus. Como eu disse a vocês, né, ele reivindica essa santidade do povo, ele questiona a Deus por que Deus não está fazendo algo. Né? Abacuque crê que Deus é santo. A santidade de Deus aos olhos do profeta se manifesta de duas formas: pela disciplina contra o mal e pela incorruptibilidade perante o mal. Né? Então, assim, veja como Deus ele acaba disciplinando o povo, Abacuque 1, versículo 12,
E a questão de como Deus ele permanece santo, a despeito da postura do povo. Então, quer dizer, não é a nossa postura que muda a essência de Deus. Deus ele permanece o mesmo, somos nós que mudamos. Isso já é descrito também lá no Novo Testamento, né? Que mesmo sendo infiéis, Deus permanece fiel, né? Isso faz parte do pacto da aliança. E aqui, gente, a gente tem o que eu disse a vocês, né? O resgate, né, em relação ao Novo Testamento, né? O justo viverá pela fé, que estampa ali as páginas das cartas de Paulo, e também a glória do Senhor. Por que o justo viverá pela fé? Isso é um resumo também de como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. A gente sabe que hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E no Antigo Testamento, como é que as pessoas eram salvas? Pela fé em Deus. Continua no mesmo processo, é a fé que salva as pessoas, não é a lei. A lei indica qual o procedimento que o povo deveria fazer, mas o que vai salvá-lo é a fé. Abraão, conhecido como o pai da fé, ele foi salvo por sua fé antes de haver lei. Os patriarcas, antes de Moisés, né, foram salvos antes de haver a lei. Aqueles que foram os servos do Senhor, que acreditavam, que mantinham a sua fé no Deus vivo, no Deus Criador, no Yahvé, eles eram salvos. E isso chega ao Novo Testamento e chega às nossas vidas. Como é que as pessoas são salvas? São salvas pela fé no Filho de Deus. E aí, meus queridos, eu gosto muito dessa expressão que há também no livro do profeta Isaías, que a glória do Senhor será revelada a todos os povos. Isaías ele traz um texto muito bonito acerca dessa passagem bíblica. Eu não estou me equivocando com o profeta, não. Estou falando de Isaías mesmo. Ele diz que os montes serão aplanados, os vales serão exaltados e toda a alma verá a glória do Senhor. Esse texto é lindo, né? Então a gente pode perceber que essa glória do Senhor, que também tem reflexos aqui no livro do profeta Abacuque, ela será manifestada. As pessoas conseguirão enxergar a glória do Senhor a partir da manifestação dos seus poderes, da sua ação redentora em relação ao povo de Israel. Abacuque encontrou refúgio no Senhor ao descrever o inimigo e recebeu de Deus a segurança de que ele está no controle de cada situação. Viver pela fé é seguir em frente com Deus, mesmo que não entendamos os seus desígnios, como a certeza de que nele temos, ou melhor, mesmo que não entendamos os seus desígnios, com a certeza de que nele temos paz e segurança. E aí vem o versículo que a gente gosta muito de repetir, né? Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu confiarei no Deus da minha salvação, né? Eu estou resumindo aqui, mas a ideia sempre é essa, né? Então, o que Abacuque ele revela no seu livro, a despeito do que está visualizando, né, de castigo para Israel, é que Deus ele é digno de confiança. Nós podemos confiar nos desígnios de Deus. E Abacuque diz: mesmo que tudo dê errado, eu continuo confiando no Senhor. Meu irmão, eu convido você a fazer a leitura do livro do profeta Abacuque, que é um livro curtinho, dá para a gente fazer uma leitura em poucos minutos, mas procure extrair desse livro realmente as verdades de Deus para a sua vida. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nos encontraremos lá na próxima semana. Deus abençoe vocês.